Fala turma, tudo bem? Meu nome é Jonathan Rodrigues, sou professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. Muito bem-vindo. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe algum comentário, caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira sugerir algum conteúdo, né? É muito importante que você tenha essa interação, essa participação, para que a gente possa ter aulas cada vez melhores aqui no canal, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto do sexto ano, muito legal, né? Que muita gente gosta de aprender sobre, que é basicamente a Terra no universo. A gente vai aprender sobre o nosso endereço no espaço, né? E dessa vez a gente não fala sobre espaço geográfico, mas sim sobre o espaço sideral. E é muito interessante essa aula, que a gente aprende várias coisas sobre outros planetas, né? Sobre diversos corpos celestes que às vezes orbitam o Sol, assim como a Terra. E aí a gente vai aprendendo o que são corpos celestes, quais são esses corpos celestes. Então isso é muito importante para que a gente tenha esse aprendizado aí, tá bom? Então vamos lá para essa aula que tá show. Primeira coisa que a gente deve lembrar, deve saber, é que desde a antiguidade, desde o homem das cavernas, né, desde o homem pré-histórico, nós temos a observação do céu e o registro do céu através dessas pessoas. Nós conseguimos ver aí uma pintura rupestre, que são aquelas pinturas realizadas na parede, né, por elementos naturais, de pessoas que viveram nessa época, e a gente consegue perceber claramente aqui uma estrela, né? A lua, a gente consegue perceber aqui também uma pintura, e a gente consegue verificar que desde o início dos tempos, né? Desde o início da história da humanidade, os homens eles já tentavam registrar aquilo que eles achavam, né? Ser esses corpos celestes, né? Ser esses astros. E aí existia muita questão da mitologia, existia muita questão da religiosidade, né? Aquilo que a gente aprende sobre as comunidades mais antigas tratarem o Sol como um Deus, né? O Deus Sol, o Deus a Lua, né? Inclusive, nós temos a importância, por exemplo, dos astros no próprio idioma, né? Como, por exemplo, no idioma inglês, onde os dias da semana são dias relacionados aos planetas, né? Aos astros, né? Como Sunday, né? Que é o domingo, a gente tem Sun, né? Que significaria uma questão relacionada ao Sol. A gente tem o Saturday, que é o sábado, né? Que vai ser relacionado ali a Saturno. E aí a gente consegue perceber que mesmo nas comunidades antigas isso já era percebido, isso já era dada a importância, né? E aí, claro, com os avanços tecnológicos a gente foi descobrindo o que era esse astro, né? Que é a Lua, o que era esse astro, que é o Sol, beleza? A primeira coisa que nós devemos saber é sobre a Via Láctea, que é nosso endereço no espaço sideral. O universo ele é composto por diversas galáxias, que são sistemas estelares no universo que contêm inúmeros corpos celestes, como estrelas, planeta, gás e poeira. Beleza? A Via Láctea é o nome da galáxia onde a Terra está localizada. Beleza? E ela tem esse aspecto aqui, se a gente consegue ver no telescópio, né? A gente vê esse aspecto aqui, esse desenho aqui. E aí a gente tem uma diferença básica aí sobre o que é uma estrela e o que é um planeta, que são os principais corpos celestes, são os principais astros aí que compõem uma galáxia e, claro, a nossa Via Láctea. A estrela ela é muito maior do que um planeta e ela emite luz própria, né, pela queima de gases que permeiam ali sua superfície, né? Um exemplo de uma estrela muito famosa é o Sol, né? E aí a gente tem a grandiosidade do Sol, né? Que a gente vai aprender já que existe um sistema só voltado para o Sol, para vocês verificarem a grandeza que tem o Sol, né? E o planeta ele é menor e ele não possui luz própria, ele precisa justamente de uma estrela para ter a sua iluminação, tá bom? Aqui é justamente o que eu estava falando para vocês. O Sol ele tem sua importância tão grande que existem diversos astros que orbitam em torno dele, fazendo o que a gente chama de movimento de translação.
né? E esse sistema desses astros que orbitam em torno do Sol se chama sistema solar. E aí a gente tem o nosso sistema solar, né, composto por 8 planetas, né, e diversos corpos celestes aí, né? Na ordem, os mais próximos são Mercúrio, né? Mercúrio, Vênus, depois a gente tem a Terra, depois a gente tem Marte, depois a gente tem Júpiter, beleza? Depois a gente tem Saturno, depois Urano e depois Netuno, tá bom? Então a gente tem aí várias características interessantes de suas relações entre esses planetas. Por exemplo, Vênus ele tem uma matéria, uma massa muito parecida com a Terra. Só que pelo fato de, por exemplo, 96% da atmosfera de Vênus ser composta por gás carbônico em nuvens de ácido sulfúrico, faz com que a pressão atmosférica de Vênus seja 90 vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra. E a gente tem uma temperatura de 470 graus Celsius. É o planeta mais quente de todos. Então veja que interessante essa relação aí da sua proximidade com o Sol, da sua questão da atmosfera, justamente para verificar aí a sua impossibilidade, por exemplo, de haver vida. E existe uma curiosidade. O dia em Vênus é mais longo do que o seu ano. Por quê? O movimento de rotação de Vênus, que é quando ele gira em torno do seu próprio eixo, é mais longo do que a velocidade com que ele dá a volta no Sol. Por isso que a gente diz que o dia de Vênus é mais longo do que o ano em Vênus. O movimento de rotação ele é mais longo do que o movimento de translação. Veja que interessante, né? A gente tem o próximo aí como Mercúrio, né? Que é o menor planeta e ele é o mais próximo do Sol, né? Ele tem uma variação de temperatura muito forte, chegando a 180 graus negativos à noite e 430 graus positivos durante o dia. Veja que interessante. Uma amplitude térmica inconcebível aqui na Terra. A gente tem a nossa querida Terra, né? Que é o planeta azul, que tem condições extremamente favoráveis, principalmente na sua atmosfera, para poder ter a vida, né? Para poder ter as condições de vida, que são as condições de nossa habitação, beleza? Logo depois da Terra, a gente tem Marte, que é muito parecida com a Terra. A sua superfície é rica em ferro, por isso que ela tem a cor avermelhada, né? E aí ela é chamada assim de planeta vermelho. E é o planeta onde se mais estuda se vai ter ou se já teve vida. Porque pelo fato de ele ser muito parecido com a Terra, no sentido de temperatura, de condições atmosféricas, pode ser que já teve, tem ou vai haver vida. Essa questão aí é muito estudada, né, pelos cientistas. A gente tem Júpiter, que é o maior dos planetas. Para vocês terem uma ideia, se pegar todos os outros e juntar numa massa só, ainda não chega ao tamanho de Júpiter. Então, é muito interessante a sua grandeza, e justamente por ele ser tão grande é que existem todas essas questões aí, e existem 79 satélites naturais em sua órbita. A sua gravidade, sua força é tão forte que 79 satélites naturais orbitam, né? E aí a gente vai perceber aqui, por exemplo, um negócio chamado cinturão de asteroides, né? Que ele vai ficar entre os planetas de Marte e Júpiter. Esses asteroides a gente vai aprender já já o que é, mas percebam que existe um cinturão com milhões e milhões de asteroides que separam aí Marte de Júpiter, beleza? Fica aí orbitando o Sol também, mas entre esses dois planetas, beleza? Nós temos Saturno, que tem esse anel aqui
considerável, né, maior do que o de Urano. Ele é o segundo maior planeta. Ele é formado principalmente por gases como o oxigênio, que é o mais abundante, né? Ele tem um sistema de anéis compostos por rocha, né? E já é um planeta bastante longe do Sol, né? E aí se a gente consegue ver, se a gente tiver um telescópio aí, um equipamento adequado, a gente consegue ver Saturno ainda. A gente tem Urano, né, que também tem um anel aqui, só que é menor, em menor quantidade, né? Ele é o terceiro maior planeta do Sistema Solar, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma média de 195 graus negativos em Urano. Então, nesse momento aí da vida, a gente já consegue perceber que não existe mais condições de ter vida aqui. Aqui pela amplitude, né? Aqui pela baixa temperatura, baixíssima temperatura, né? E Netuno, que é o último ali, que é o último planeta, que para vocês terem uma ideia, ele completa a sua volta no Sol num período que equivaleria, né, que equivale, na verdade, a 165 anos terrestres. Ou seja, a Terra dá 165 voltas no Sol para Netuno dar uma. Então, veja que interessante. Essa questão aqui da distância do Sol, que esse movimento de translação ele é muito mais longo, né, em Netuno, por exemplo, que é o sistema aí, que é o planeta mais longe que a gente tem aí do Sol, tá bom? E a gente tem alguns outros corpos celestes, né? Como os satélites naturais, que são os astros que orbitam planetas. O mais famoso deles é a Lua, que orbita a Terra, né? A Lua tem uma grande importância, né, para a Terra. É seu único satélite natural. O único satélite natural da Terra é a Lua, beleza? Os asteroides, que são esses corpozinhos aqui, são corpos rochosos que orbitam o Sol. E a gente tem um cinturão de asteroides, que era justamente aquele cinturão que a gente tinha entre Marte e Júpiter, né? E a gente consegue ver com ver muito claramente esse cinturão, né, com diversos asteroides, mas são corpos rochosos, né, que orbitam o Sol. Os cometas são astros compostos predominantemente de gelo que orbitam também o Sol. São esses aqui, eles têm esse rabinho aqui formado por vapor d'água originado justamente pelo aquecimento do seu núcleo quando se aproximam do Sol, né? Então esse rabinho aqui, ele é basicamente o vapor d'água, né, que é originado justamente pelo seu aquecimento. E aí os meteoros, que são fragmentos de rochas que tornam-se incandescentes ao se chocarem com a atmosfera terrestre. Quando eles não são desintegrados, eles atravessam a atmosfera e se chocam com a Terra. Quando eles não são destruídos com o choque, eles são chamados de meteorito. Então a gente tem aqui o meteoro e o meteorito, beleza? A maioria deles, quando se choca com a atmosfera terrestre, é desintegrado, né? É destruído, completamente destruído. E para finalizar nossa aula, a gente tem aqui os satélites artificiais, né? Que são esses satélites que são enviados pela Terra ao espaço justamente para tirar fotos, para fazer mapeamentos, para fazer geoprocessamento, né? E a gente percebe aí uma importância muito grande desses satélites quando a gente pega um Uber, quando a gente vê o Google Maps, vê o Google Earth, né? A gente consegue perceber claramente aí a importância desses satélites. A parte ruim é que alguns desses satélites, né, eles são simplesmente destruídos, né, por conta, claro, das suas condições do espaço, né, que muitas vezes esses satélites fogem de órbita e se chocam, né? E aí a gente tem um problema que é o lixo espacial, né? Que são esses satélites aí destruídos e que ficam lá no espaço, né? E aí é muito importante que se tenha uma discussão a respeito desse tema para a gente entender que a Terra não polui apenas o seu próprio planeta, né? O ser humano não polui apenas o seu próprio planeta, mas polui também até o espaço com os seus satélites, né? Que são destruídos e descartados lá no espaço mesmo. Né? Isso é interessante da gente saber,
que é um problema também ambiental, mas que não envolve mais um país X ou país Y, e sim toda uma preocupação da Terra, e até porque alguns desses detritos, alguns desses destroços, na verdade, eles entram na atmosfera e acabam caindo de repente na superfície terrestre. E isso é bem interessante da gente pensar sobre, analisar sobre, tá bom? Dada essa aula, agradeço a vocês pelo tempo, pela atenção, por ter me acompanhado até aqui. Muito obrigado. E peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação, deixa seu like e compartilha com seus amigos, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.